Bem-vindos a Shakespeare e as Rainhas Depostas. Shakespeare escreveu e pensou a sociedade do seu tempo, um ator excepcional que ainda hoje nos proporciona grandes questionamentos sobre a humanidade, sobre nós como indivíduos. Há quem considere como a Bíblia da humanidade. Bom, ao menos a Bíblia do teatro. Eu não pretendo enaltecer nem desmerecer o pensamento europeu. Eu sou uma mulher latino-americana, mãe, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e proponho um diálogo, como eu aprendi nas companhias de teatro, onde não há uma hierarquia rígida entre nós, atores. Sendo assim, somos apenas Will e eu, Patrícia Pinho. Eu li o que ele escreveu, já ele não terá a mesma oportunidade, porque o tempo nos separa definitivamente, para o bem e para o mal. É preciso ter um olhar crítico a tudo. Então, vamos olhar um tempo de uma revolução enorme, onde Galileu Galilei comprovava o sistema solar. Antes disso, o mundo era ocupado por uma espécie de terraplanistas que acreditavam que a Terra era o centro do universo. Assim, Deus e o poder absoluto dos reis estão postos em questão nesse momento. A era do humanismo ele tem visões interessantes sobre as relações sociais e afetivas e das relações que envolvem o poder. Hoje vivemos um tempo onde as explorações planetárias são uma realidade, assim como a inteligência artificial. O ser humano, porém, é o mesmo. Mesmo na sua diversidade de cores, pensamentos, classes sociais, gêneros, número de seguidores no Instagram, qualquer outro tipo de classificação. Eu falo de algo além da endorfina serotonina. Falo de uma coisa que se chama alma. E Shakespeare soube muito bem falar sobre a alma humana. E como se diz hoje, é sobre isso. Nesse capítulo da minha tese de mestrado, acho que chama assim, nós vamos utilizar uma livre tradução que eu fiz a partir da série No Fear Shakespeare, Ricardo III, que ainda não tem uma tradução aqui no Brasil, não tem edição no Brasil. Que traz uma tradução mais contemporânea, mais jovem, é mais legal, né? É um texto que caiba na boca das atrizes, sem segundas intenções. A gente falava assim antigamente, eu sou muito antiga. I have a dream. Meu sonho é tirar o Shakespeare da prateleira, jogar na praça pública para ser devorado. Eu imagino estimular com esse trabalho a pesquisa do Ricardo III para que professores de teatro do ensino fundamental e médio utilizem para montagem de cenas, de leituras dramatizadas, saraus, apenas conversas, diálogos, exposições de arte, enfim. A criatividade humana é excepcional e sem limites. Eu imagino o teatro como uma explosão de um estudo transversal que pode ser usada conjuntamente com aulas de literatura, teatro, história, geografia, filosofia. Montar uma peça é um grande exercício coletivo em prol do bem comum. Porque fulaninha pode ser meio chato, cicraninho meio chato, mas, como diz Hamlet, o que interessa é a peça. Não podemos esquecer que o teatro elizabetano foi usado como um instrumento educativo na Inglaterra. Podemos também dizer, inclusive, que o teatro criou a língua inglesa. E a língua também é cultura social com seus preconceitos e suas crueldades. Bom, de uma forma bem popular, como Shakespeare era em sua época, essa é a minha ambição, que o público receba essa história como quem assiste um reality show. Ou então dando opinião, como aquele caso do rapper americano Diddy. Eu não tenho a menor ideia do que se trata, mas não se fala de outra coisa. Vamos à peça. Ricardo III, ele deseja o poder absoluto, o poder que é destinado a seu irmão, não a ele. Ainda mais ele que nasceu torto e é rejeitado. Podemos ver como se organiza uma sociedade com a manutenção de privilégios, essa sociedade hierárquica dos nobres feudais, donos de terra. Tem o rei, o irmão do rei, o primo do rei, o tio do primo do rei, o irmão do vizinho do primo do rei. As mulheres apenas parem seus maridos, e parem do verbo parir, não de parem do verbo parem de falar mal da rotina de Elisa Lucinda. Diferente. Acontece que o mundo gira. E um dia, o vizinho do primo, do tio do rei, compra um título de nobreza mais importante que o do tio do rei. Ou seja, o sangue real do tio do rei, que é um sangue divino, afinal, o rei é Deus, passa a valer menos que o dinheiro que comprou o título superior ao seu. O valor da vida se mistura ao valor do capital. E a vida de quem não tem valor, nem títulos, nem capital, não importa nada nessa sociedade. Ricardo III fala sobre a ascensão de uma nova classe social, dos comerciantes exploradores das grandes navegações. Um novo grupo ocupa o centro do poder. E de onde vem esse capital enobrecedor de almas? Das grandes navegações e dos lucros obtidos com a extração de riquezas naturais de África e América.
o nosso ouro da nossa terra, pagos com o preço das nossas vidas. Esse fenômeno depois se repetirá na Barra da Tijuca nos anos 80, são chamados novos ricos. Ricardo fica sozinho no palco, olha para nós, plateia, e nos revela os seus pensamentos mais profundos. Está obcecado com poder e sem nenhum pudor nos esclarece logo na primeira cena. Eu sou um vilão. E nos expõe os seus métodos, seu modo de agir para obter o que quer. Podemos ver em cena como ele manipula as pessoas, cria situações, causa intriga entre personagens. Podemos lamentar a sorte da jovem viúva que ele seduz. Podemos ver como coloca os seus dois irmãos um contra o outro. Mais do que isso, podemos ver aquilo que ele esconde das demais personagens ao seu redor, que é a sombra da humanidade. A tristeza paralisa as horas e as estações. Ela inverte fenômenos. A noite se transforma em manhã e o meio-dia em noite. A única glória que os príncipes têm de verdade são seus títulos. Aparentemente, eles desfrutam de prazeres que nos fazem acreditar que estão aproveitando a vida, mas vivem um mundo inteiro governado pela ansiedade. A fama é a única diferença entre eles e os camponeses. Essa fala é do Carcereiro. Cena 4, ato 1. Também podemos ver em cena como as mulheres estão presas a papéis sociais. Nessa época, inclusive, a única função social da mulher era parir, ser mãe. Sendo a única função da mulher parir, uma mulher sem útero, uma mulher na menopausa, o que quer que seja, uma mulher sem incapaz de gerar um herdeiro com peru era descartada. Sua vida não valia mais nada. Todas elas são submetidas a destinos cruéis, sem autonomia, independência e poder de gerir sobre suas vidas, sem liberdade de escolhas, onde o poder lhes é negado, a não ser que na época fosse uma bruxa. No texto temos uma bruxa importante no desfecho trágico da peça. Há uma previsão. A letra G seria o assassino dos filhos do rei. Assim, o rei mandou prender o Duque de Clarence, porque ele se chamava George, mas deixou escapar o Duque de Gloucester, nosso Ricardo. O ponto G é realmente difícil de explicar. Além disso, nós temos o papel social da prostituta, representado pela senhora Shore, que era conhecida amante do rei, e o camareiro, Mor, uma espécie de conselheiro real, Mor, ou seja, mais importante que o conselheiro, que não é Mor, é um vipão, outro é um vipinho. Também era amante dessa mulher, uma espécie de trisal que causaria um escândalo sexual tremendo na época, porque o que importa mesmo é saber quem está transando com quem. Caráter, inteligência, sabedoria e bondade não são valores que pesariam na balança do poder. Nessa peça, eles não citam nenhuma freira, mas a gente sabe que elas existiam, assim como as moças da taberna. As de teatro também não existiam na Inglaterra dessa época, porque apenas atores homens atuavam travestidos. Os mais jovens e bonitos representariam as mais jovens, como Lady Anne, e as mais velhas e trágicas poderiam ser as duquesas de York, a mãe de Ricardo, Margarete a louca. Elizabeth poderia ser feita pelo mesmo ator que fez Hamlet. O que importa não é esse ponto, mas o das personagens, as rainhas depostas. Elas apenas choram suas perdas, impedidas de transgredir, que não pode interferir no destino. A elas só cabe o papel daquelas que choram as mortes daqueles com quem se casaram. Acrescidos da tragédia antinatural, vem a cena chorar pelas vidas daqueles que pariram, ou lamentar o fim da sua própria vida. Ricardo III foi escrito em 1592, 93, e retrata personagens e situações históricas de 100 anos antes, 1452, 1485. Retratar o conhecido inimigo da família reinante como um vilão é muito inteligente, porque permite ao mesmo tempo burlar a censura e criticar o poder absoluto dos reis. Assim, esse registro conseguiu sobreviver às fogueiras e pôde nos ser útil até hoje. A Igreja Católica, que era a religião oficial da época de Ricardo, é duramente criticada na Inglaterra protestante, criada depois pelo avô da atual rainha. Independente do dogma, os recursos para a dominação religiosa criticados no texto são os mesmos, e pasmem, são os mesmos ainda hoje.
Esse salto de 100 anos foi muito grande para as mulheres. Em 1452, são apenas vítimas do destino, incapazes de arbitrar sobre suas vidas. Em 1592, Elizabeth era regente da Inglaterra, do Reino Unido. Historiadores divergem se o autor estaria babando o ovo daquela que patrocinava o seu teatro. Ai, meu Deus, termos. Terei que usar aspas, eu vou anotar aqui. Eu estou escrevendo um registro acadêmico. Ovos e meio acadêmico podem gerar polêmicas. Bom, babando ou não babando, as antepassadas da rainha Elizabeth. Elizabeth, não sei se é avó, tataravó, esses registros familiares, eles nunca foram queimados como os nossos, que fomos submetidos a um apagamento da nossa história e desimportância das nossas vidas. Mas a hierarquia social passa pela preservação dessas memórias e ostentação dessas redes familiares. O tio do primo do rei, que estudou na mesma escola que o tio do irmão do tio do avô do rei, que vem a ser o sobrinho neto do irmão do primo do rei. Gente, eu me perdi aqui. Bom, o que importa é que todo mundo fez tablado. O que facilita muito a gente entender é que todas elas se chamam Elizabeth, reforçando o nome, que é para não sair da memória. É quase um slogan. Elizabeth, a avó da Elizabeth, da rainha Elizabeth. As mulheres entraram na árvore genealógica do poder. Chamada no texto de bruxa, interesseira por Ricardo, de Sem Modos pela Duquesa Snob, de rainha de porta-retrato por Margarete, a bisavó da rainha Elizabeth aparece em cena com Ricardo, já alucinado e delirante de poder. Ela tenta convencê-lo a incentivar o incesto pedófilo entre a sua filha, Elizabeth, que será a bisavó da rainha Elizabeth, e a primeira Elizabeth da Era Tudor, como agora estamos mudando de eras. Nós estamos saindo da era de peixes e entrando na era de aquário. Imagina, mudança de era é maior do que a mudança de séculos. Eu me pergunto se está possível de compreender, porque está parecendo um programa de televisão, assim, meio casos de família, uma versão medieval. O que eu quero deixar registrado claramente é que as Elizabeths, retratadas na peça, são mulheres capazes de enfrentar o tirano perverso. São mulheres que podem nos conselhar ainda hoje, porque elas tiveram o coração dilacerado. Ricardo tem o lugar de fala do vilão. Elizabeth ensina a nós mulheres como ela sobreviveu devido ao bom uso da sua inteligência. Como ao invés de cair na lábia do tirano, ela atuou, fazendo o papel de indecisa, fez com que Ricardo acreditasse na sua atuação. Um jogo cênico muito bem desenvolvido. Ela convenceu o tirano perverso, ludibriou, enganou. Ela fez o cara de otário. Ela venceu. Em português bem claro, eu vou dizer, Elizabeth aqui não é passada para trás. E assim nós, mulheres, também podemos beber desse legado para a nossa sobrevivência e para derrotar o inimigo. Mas eu quero matar o Ricardo III, que há em mim. Ricardo é uma das peças mais extensas da obra do Bardo, com 5 atos, só perde para Hamlet. Fora Ricardo, sua escoliose histórica, nenhuma personagem é descrita fisicamente. Qualquer cor pode ser designado para fazer qualquer personagem. E o número de falas, perdão, e o número de personagens surpreende imensamente. Eu contei 56 personagens. Eu digo personagens com fala. Figuração, personagens citados, eu tirei do meu casting. Um número de elenco impensável nos dias de hoje, a não ser com o objetivo de entrar para o Guinness. Imagine uma produção dessas atualmente. Quanta geração de emprego! Podemos ver pequenos personagens que aparecem apenas em pequenas cenas. Essas pequenas personagens são vozes da classe trabalhadora. Já ouvimos o carcereiro, que não vê diferença nas angústias do irmão do rei e das suas. Temos uma cena muito curta, solo de um escrivão. Eu coloquei até uns cacos, que é uma coisa muito comum entre nós atores. Aqui está a condenação do nosso bom conselheiro Mor, lavrada, como deve ser, caligrafia oficial, letra legível, ampliada, bom tamanho, para qualquer pessoa que passe na frente da catedral possa ler. Veja bem como as coisas se encadeiam, se encaixam. Eu gastei 11 horas para copiar esse documento, que me enviaram ontem à noite. Quem me enviou foi o criado do seu Ricardo. Mas pensa comigo, esse original, ele levou o mesmo tempo para ser redigido, ou seja, 11 mais 11, então aqui 22 horas, né? Mas, porém, não obstante apenas 5 horas, o conselheiro Mora ainda estava vivo, inocente, sem julgamento, em liberdade. Belo mundo esse em que vivemos, né? Qualquer besta pode perceber essa fraude. O mundo é mau. Todas as coisas acabam no mal quando participamos dessas falcatruas, obrigados com o nosso silêncio.
Essa é a cena do escrivão, ato 3, cena 6. A pequena cena do escrivão não pode ser cortada porque ela nos revela que há fraude na justiça e que o silêncio dos omissos colabora para o crime. Tem tantos exemplos. Tem um prefeito que parece uma tiazona do WhatsApp, que ele fica passando adiante fake news. É muito moderno esse texto. E os dois assassinos que vão até Clarence são personagens sem nome, o primeiro assassino e o segundo assassino, mas eles diferem no caráter, o caractere. O primeiro assassino pergunta para o segundo: onde é que está a tua consciência agora? E a segunda fala: na bolsa do Ricardo. E o primeiro diz: quando ele abrir a bolsa para entregar nossa recompensa, sua consciência vai simplesmente voar para longe como uma pomba? Eu quero é que ela vá embora, que poucos têm consciência, talvez ninguém. Se ela volta para você, eu não quero nada com ela. A consciência deixa os homens covardes. Um homem não pode nem roubar, que ela fica acusando. Um homem não pode xingar ninguém, que fica ali censurando. Você imagina que um homem não pode comer a mulher do vizinho, que a consciência fica ali, ah, você está me traindo. Uma alma envergonhada que cora uma perturbação no peito de um homem. Tudo é dificuldade, nada pode. Uma vez essa maldita consciência me fez entregar uma bolsa de ouro. Eu encontrei a bolsa por acaso, assim, quando eu vi, estava na minha mão. A consciência prejudica muito quem se casa com ela. Por isso que foi banida da cidade, expulsa, cancelada, considerada perigosa. Todo homem que pretende viver bem, que confia em si mesmo, tem que dispensar essa companheira de sua vida. Da cena dos assassinos, ato 1, cena 4. Ricardo III é um vilão abominável, um assassino cruel, tirano, um psicopata social, mas também é uma personagem fascinante porque, para além da vilania, nos faz refletir sobre o desejo pelo poder, sobre a discriminação social por causa do seu aspecto, sobre rejeição e, principalmente, sobre os danos e neuroses e traumas que a guerra gera. Ricardo não conhece a paz. A Guerra das Rosas durou 20 anos. Mais difícil do que chegar ao poder é abandonar o poder. A guerra é muito lucrativa para alguns, mas ela deve ser combatida por perpetuar os traumas que geram as doenças mentais, neuroses e psicoses e a destruição do ser humano e do planeta. Só por isso eu já sou contra. Precisamos combater a guerra e a arte propaga a paz. A Idade Média foi um período de trevas, guerras, epidemias, onde pessoas eram mortas por suas opiniões, cultura, religião. Um mundo muito distante. Assim como o humanismo acredita que o ser pode se lapidar como um diamante, eu acredito que precisamos lutar para preservar nossa diversidade, nossos direitos legais, cidadania e capacidade de diálogo. Que o ser humano ele possa ser pleno na sua potência e ser feliz. Sem esquecer do aviso de Brecht, a cadela do fascismo está sempre no cio. Meu foco são as mulheres dessa história. Miradade as batizou assim, as rainhas depostas. São personagens arquétipos femininos de mulheres oprimidas, e eu parto da premissa de que o texto foi escrito por um homem de outra época, onde as mulheres podiam sequer atuar em suas peças. Eu acho até que nem era um local adequado para uma mulher estar na plateia. Essas quatro rainhas precisam ser estudadas sob o ponto de vista de como eram percebidas. Os homens as viam assim. Dramaturgia é tudo aquilo que não está no texto, mas só podemos acessar a partir do texto. Eu aprendi assim. E dramaturgia se completa com a leitura crítica do ator, dos seus afetos e da sua dimensão de mundo. Uma atriz poderia fazer o papel de Ricardo III? Ou compreendemos apenas como um brinquedo de menino? Me vem a voz de Camila Amado ao ouvir soprar a situação de Terêncio que ela tanto apreciava. Nada do que é humano me é estranho. Cena 1, Leidiana. Ricardo, sozinho em cena, no ato 1, cena 1. Que Deus tome o rei Eduardo em sua misericórdia e deixe o mundo para eu agitar. O rei Eduardo, seu irmão, que ocupa o trono nesse momento, está gravemente enfermo. Ao invés de chorar o estado dele, Ricardo vê essa situação como uma oportunidade de atingir seus objetivos pelo poder. Daí, eu caso com a filha mais nova do general. A personagem leidiana não tem nome, ela é a filha mais nova do general. E quem é o general Warwick? Por se tratar de um personagem real, verídico, podemos obter informações de historiadores a respeito. Imaginemos que essas informações
eram do conhecimento geral do público. Assim como a história da família real é contada como a única história do Brasil, e todo mundo sabe que a princesa Isabel era filha do Dom João, ou do Pedro, filha de um, filha do outro, enfim. Para o nosso propósito, como nós somos jovens, mas não o suficiente para usar o chat do GPT, vamos fazer uma consulta breve no Wikipedia. Isso basta. Conde de Warwick, Richard Neville tinha um apelido de fazedor de reis, era um nobre administrador, comandante militar. Ele tinha um apelido de fazedor de reis, já falei isso, e na Guerra das Rosas ele lutou ao lado da família York. A conquista de Eduardo se deve a muitas batalhas ganhas por ele, também é conhecido como influente. Ricardo mirava no pai e usava a filha como isca. E daí? E daí que eu matei o marido e o sogro dela? Lady Anne era casada com o príncipe Eduardo, que seria o herdeiro do rei Henrique VI. Nora de Margaret. Ana seria a futura rainha da Inglaterra se não fosse o destino trágico do marido, morto por Ricardo em campo de batalha pelo trono. É sabido que ele matou seus dois entes. Mesmo assim, ele não vê nenhum problema em se aproximar dela. E daí? Ai, que saco, sou livre. Se eu fiz algum mal à moça, o melhor remédio é me casar com ela. Eu posso ser um marido, posso ser um bom pai. Ela se encontra numa situação muito vulnerável, porque perder o marido e o sogro, além de perder um rei, é estar à mercê do seu destino. Para quem seria a rainha da Inglaterra, um mal feito a ela é realmente muito grande. Ao invés de ser coroada, sentar no trono real, está abandonada à própria sorte. Vale ressaltar que o destino de uma mulher naquela época seria a maternidade. A única utilidade social para uma mulher ou servir a Deus, que significava viver enclausurado em conventos. Mas sinhazinha dessa dificilmente iria parar nas ruas por desacato. Ela é filha do general, ela não é nenhuma bastarda. É isso que eu vou fazer, eu vou me casar, mas não é por amor, não. Porque eu tenho um objetivo muito secreto. Não é por amor, não. Guardem essa frase. Não é por amor, não. Ele nos avisa que o que o motiva não são seus sentimentos, não é um amor que o impulsiona a agir, mas um interesse, um objetivo secreto. Quando ele performar uma crise de choro, se ajoelhar aos pés de Lady Ana, de peito aberto, para que ela crave em seu peito um punhal em uma desesperada cena amorosa, a plateia se lembrará dessa fala. Não é por amor, não. Nós que compactuamos com seus pensamentos mais profundos já sabemos que se trata de uma manipulação emocional, unicamente para conquistar o poder. Ricardo se utiliza de Lady Anne, depois a descarta, quando ela não mais o interessar, quando já atingiu seus objetivos. Será que a plateia torcia por ela? Tentava avisar a moça? Como seria essa plateia hoje? Interessante pesquisa de comportamento social. Lady Anna, o que ela nos diz a partir de suas falas? O homem com quem estou casada agora, quando ele se aproximou de mim, ele mal tinha lavado o sangue das mãos por ter matado meu primeiro marido. Aquele anjo. Matou também meu sogro, um homem santo. Eu estava acompanhando seu corpo para o enterro. No ato 4, na cena 1, Lady Anna está com as outras rainhas, Elizabeth, duquesa de York, e desabafa sobre Ricardo. Lastima seu destino. Seu sentimento pelo primeiro marido é muito bondoso, um anjo. Define seu sogro como um santo. Já o atual marido, desprezo aparece na definição. O homem com quem estou casada agora. É um fato. Não tem carinho, nem afeição. É uma relação fria, dura. Um negócio protocolar. A maioria dos casamentos de então eram assim, feitos por interesse, por acordos. Eu vou dizer o que eu desejei quando eu olhei para o rosto de Ricardo. Que você seja amaldiçoado por me deixar viúva tão jovem. E quando você se casar, que a tristeza assombre a sua cama. Eu espero que a sua esposa, se alguma mulher for louca o suficiente para se casar com você, que ela fique mais miserável pelo fato de você estar vivo do que você me deixou ao matar meu marido. Lady Anna, ela abre o seu coração com as outras mulheres, deixando claro que ela sabia que ele foi o assassino que arruinou a sua vida, e roga uma praga, que o futuro casamento dele seja tão infeliz quanto ela está naquele momento. Então, o que que aconteceu? Antes mesmo que eu tivesse tempo de repetir a maldição, meu coração de mulher foi capturado por suas palavras doces e espertas, e eu tornei-me vítima da minha própria maldição.
Seu coração de mulher se deixa seduzir por palavras doces. Se tivesse o coração de galinha, talvez tivesse virado espeto. Mas para além desse lugar comum, eu vou usar um arquétipo feminino, água, terra, de emoção, matéria. E para Ricardo, usarei o arquétipo masculino de ar e fogo, já que ele é conduzido pela razão, impulso para alcançar seus objetivos. Dominada pelos sentimentos de raiva, pela emoção, cai na manipulação emocional que ele provoca. Essa visão do feminino como sentimental e pouco racional é o que destrói a vida dela. Faz com que ela não seja ativamente responsável pela sua sobrevivência, ao acaso, o destino, ela não se governa. A grande questão dessa personagem é por que ela se deixa seduzir. Como é que ela caiu no golpe? Eu abrirei essa oportunidade para contar uma história de uma amiga minha, ela tem 85 anos e caiu naquele golpe do motoboy. Ela entregou cartão do banco com uma senha grampeado por um motoboy com capacete que veio na porta da casa dela. Depois ela ficou se perguntando, meu Deus, como é que eu caí nisso? E a resposta veio do delegado. Ele falou, minha senhora, ele é um profissional. Ele tem muitas artimanhas, experiência para convencer. É um profissional. Ai, depois que eu me casei, eu não durmo mais. Eu não consigo dormir na cama com ele. Toda hora ele me acorda com pesadelos terríveis. Os pesadelos de Ricardo. O pensamento popular fala sobre o homem mau, não? Como é que esse homem consegue dormir? E essa fala de Leidiana fica evidente o inferno interior desse homem que não descansa, não dorme, insônia, cheio de pesadelos, traumas, rejeições. O que acontece com Leidiana depois de tanta provação de sono, tanta privação de sono? São muitos os danos psicológicos desse convívio. A mente explode. Ai, meu Deus. Deus que criou esse sangue que vingue sua morte, ó terra, que bebe esse sangue vingue sua morte, que os relâmpagos do céu fulminem o assassino, ou que a terra se abra e subitamente o devore, tal como a terra engoliu o sangue desse bondoso rei, a beleza que não me dava paz nos meus sonhos. A rainha Margaret viu teu punhal assassino fumegando no sangue dela, ai, coitada de mim. Então, eles não foram assassinados? Ele está no céu, num lugar onde você nunca vai entrar, mas estão mortos e por você. Então ele está vivo. Quem sonha, caia sobre a cama onde te deitar. Não seria o causador tão culpado quanto o executor? Eu nunca supliquei amigo, inimigo, a minha língua nunca experimentou palavras doces, suaves. O meu coração orgulhoso suplica e força minha língua a falar. O quê? Tremem? Tem medo? Amanhã, durante a batalha, pense em mim e deixe cair a tua espada sem fio, que você se desespere e morra. Vejam, vejam como as feridas do falecido rei abrem as bocas congeladas e sangram normalmente. Eu queria ver, queria poder ver dentro do teu coração. Eu temo que ambos, coração e língua, sejam falsos. Então, nenhum homem nunca foi verdadeiro. Sou poeira, sou real e eterna, eu sou rainha. Sou rainha, sou mais eu. Sou poeira, poesia. Sou real e eterna, eu sou rainha. Sou rainha, sou mais eu. A coroa real é um objeto muito valioso. Talvez seja o símbolo da hierarquia social da elite inglesa mais importante. Representa o poder. Apenas uma pessoa usa. Para nós que nascemos na América Latina, esse símbolo nada nos diz. Podemos até ver na cabeça do Rei Momo no carnaval, quando é coroado a folia do povo e ele entregue a chave da cidade. Também existem muitas rainhas, seus mistérios. Margarete foi casada com o rei Henrique VI, mãe de Eduardo, príncipe de Gales, sogra de Lady Anne, todos assassinados por Ricardo. Ela representa loucura. Melhor mito para compreender o Dionísio sombrio. Projeta um futuro aterrorizante, trágico, a todos ao seu redor. Ela difere do bobo da corte, que com a sua malandragem e sinceridade de povo de rua, ele sabe falar até as piores verdades para o rei. Um bom bobo da corte é enaltecido.
Sua função é abrir os olhos do rei. Já Margaret pode ser comparada também a um mito de Écuba, que tudo dá, tudo tira. Margaret roga pragas, frequenta a corte, destratada, desprezada, louca, vive nas sombras. Nem mãe, nem esposa, nem rainha estimada da Inglaterra. Podem as maldições atravessar as nuvens e chegar até o céu? Ora, então, com licença. Nuvens pesadas e sombrias, deem passagem às minhas pragas intensas e de rápido efeito. Já que não pode ser na guerra, que o seu rei morra de excessos, assim como morreu o meu quando foi arrancado do trono. Que Eduardo, teu filho, morra na sua juventude vítima violência precoce. Assim como o meu morreu, o meu príncipe de Gales, morto, vítima de uma violência igualmente precoce. Que você sobreviva, Elizabeth, assim como vivo eu, que fui rainha. Que a tua glória seja como a minha, desgraçada. Que a sua vida seja longa para chorar eternamente a morte dos teus filhos. E que vejas uma outra qualquer, como eu vejo você agora, ornada de seus títulos, sentada no trono que é meu. Que morram os teus dias felizes muito tempo antes da tua própria morte. E que depois de muitas e muitas intermináveis horas de luto e dor, você morra. Já não é nem mãe, nem esposa, nem rainha da Inglaterra. Ouçam, pilantras que se batem. Batem boca uns com os outros, com picuinhas e desavenças, repartindo tudo que roubaram de mim. Quem de vocês não estremece quando me olha? Mas o quê? Estavam rosnando uns aos outros antes de eu chegar, prontos para se esgoelarem, e agora todos viram o seu ódio contra mim? Coloquem-se em seus lugares, curvem-se diante de mim, ensinem-me a ser sua rainha e vocês, meus súditos. Se essa nobreza e arrogância recém-comprada pudesse compreender, mais difícil do que chegar ao poder é abandonar o poder. Ninguém teve a menor piedade comigo. Minhas esperanças foram vergonhosamente destruídas. Minha piedade é raiva. Minha vergonha é vida. É nessa vergonha que vive a fúria de minhas mágoas. Tome cuidado com aquele cão. Quando ele nos afaga, morde. Quando morde, o seu dente que destila veneno sobre o caminho para a morte abre caminho para a morte por infecção. Eu não faço trato com ele. Tenha cuidado com ele. O pecado, a morte e o inferno gravaram nele os seus sinais e todos os ministros do inferno a obedecem. Então você despreza o meu conselho de amiga, incenso diabo sobre a qual estou te advertindo? Lembre-se bem disso mais adiante. Quando o seu coração estiver partido de tanta tristeza, diga: a pobre Margaret foi uma profetisa. Vivam todos, cada um de vocês, como súditos do ódio do rei Ricardo, e ele súdito do ódio de vocês, e todos vocês súditos do ódio de Deus. Estou tão feliz porque voltei a você. Alguma coisa me diz que hoje eu volto a viver. Ao seu lado. Acordei trêmula e me sentindo muito mal, mas eu acredito que tenha sido melhor assim. Ele está morto, como eu desejei durante a maldição. Eu tenho que aceitar que praga de mãe tem muita força. Mas o que me incomoda tanto? Se eu não conseguir amar meu filho, por que eu estou sofrendo com a sua morte? Ele era um tirano. Ricardo veio ao mundo para fazer da minha vida um inferno. Seu nascimento, para mim, foi um fardo insuportável. Eu não podia exibi-lo na corte porque os comentários eram terríveis, soube? Do bebê da condessa. Dizem que é monstruoso.
Deve ser castigo de Deus. Eu não consegui amá-la. Eu vi crescer cada vez mais cruel, dissimulado, e o que era repulsa em mim se transformou em ódio. Por isso eu supliquei aos céus: ou você morre nessa guerra, ou morro eu para nunca mais ver seu rosto cínico, perverso. Leva comigo minha maldição, que vai pesar muito mais do que a sua armadura na batalha. Morra, animal sanguinário. Ele está morto. Nós estamos livres. Mas por que faz tanto frio? Leda Lessa criou o texto Mãe de Ricardo III, um tanto improvisado a partir do ponto de vista da mãe do vilão, no momento final da peça, depois de sua morte. Elizabeth. Isso é o que acontece quando mulheres são dominadas, quando homens são dominados pelas mulheres. Não foi o rei que mandou te prender na torre, mas aquela desquitada. Eu acho que se queremos nos manter nas boas graças do rei, nós vamos ter que engolir essa viúva ciumenta e gasta. Somos míseros servos da rainha. Somos forçados a obedecer. Meu irmão, você me calunia vergonhosamente com acusações falsas, que é para me incluir nessas suas infames suspeitas. Você tem inveja, porque meus amigos, ó, subimos na vida. Que Deus permita que eu nunca precise de você, pelos céus. Eu juro que eu levarei agora mesmo ao conhecimento de Vossa Majestade esses insultos. Eu preferia ser uma camponesa a ser uma serviçal do que ser uma rainha em tais circunstâncias, maltratada, escarnecida, ultrajada. Bem pouca alegria eu sinto em ser rainha da Inglaterra. O que será de mim quando ele morrer? Perder um homem, ser senhor desse quilate? Tudo de ruim para mim. Meu filho, o príncipe herdeiro, muito jovem, menor de idade, ele vai ficar sob a tutela do Ricardo, um homem que não gosta de mim. Hum. Nem mãe, nem esposa, nem rainha estimada da Inglaterra. Quem vai impedir de gemer e de chorar? Eduardo, meu amo, senhor, meu senhor. Nosso rei morreu. Por que continuam crescendo os galhos quando a raiz se foi? Por que não secam as folhas que necessitam as seivas? Ah, já vejo a rainha da minha, a ruína da minha casa. Bem-vindos, destruição, sangue, massacre. Eu já posso ver como no mapa o fim de tudo. Ah, castelo de construção tão antiga, tenha pena dessas crianças tão pequenas. A inveja encarcerou dentro de seus muros. Severa companhia para os jovens príncipes, cuida bem dos meus queridos. Assim a louca dor se despede das suas pedras. Deus, é seu desejo abandonar dois gentis cordeiros nas entranhas dos lobos? Estava dormindo quando isso aconteceu? Que excelente habilidade em rogar pragas me ensine a amaldiçoar meus inimigos. Pare de dormir à noite. Passe os dias em jejum. Compare as alegrias mortas, enterradas com a dor viva, pulsante. Pense que os meninos eram mais doces do que a verdade eram. E pense naquele que os matou mais imundo do que é. Maquiar a perda torna mais hediondo o causador do mal. Pensando nisso, aprenderás a maldizer. Tuas dores saberão afiar tuas palavras e elas serão cruéis como as minhas.
Se não fosse o constante sofrimento de ter domesticado a selvageria da dor, a minha língua não estaria pronunciando o nome dos meus meninos aos teus ouvidos antes da minha unha ancorar nos teus olhos. E eu que nessa enseada de morte, desespero, um miserável barco sem velas e sem remos, me despedaçasse contra esse teu rochoso peito. Como você poderia cortejar a menina? Você quer aprender comigo? Manda para ela pelo mesmo nome, pelo mesmo homem que matou os seus irmãos, dois corações sangrando, e mande gravar Eduardo e York. Talvez ela chore. Você aproveita para oferecer para ela, como Margarete fez com teu pai, oferece um lenço molhado do sangue do teu irmão mais novo. Diga a ela que a seiva vermelha é o sangue do seu doce irmão e peça que ela enxugue os olhos lacrimosos. Ou então mande para ela uma carta contando os teus feitos. Diga a ela que você matou tio Clarence, que você matou também o primo da mamãe. Ah, diga também que você encurtou a vida da Lady Ana, por amor a ela. Que eu devo dizer a ela sobre isso. Que o irmão do seu pai será o seu amo e senhor? Ou melhor, o seu tio? Peraí, aquele que assassinou seus irmãos e também seu tio? Qual título que eu usarei para em teu nome cortejar de modo que Deus, a lei, minha honra e o seu amor possam parecer amável à sua inocência? Mencione a paz na Inglaterra por meio dessa aliança que ela comprará com uma guerra infinita? Diga a ela que o rei pode dar ordens, mas está pedindo a ela o que o rei dos reis proíbe. Ah, dizer a ela que será uma rainha poderosa para depois ceder o título a outra como sua mãe? Ah, sim, diga a ela que eu a amarei para sempre e essa eternidade, quanto tempo dura? Serei tentada assim pelo demônio? Devo esquecer de ser eu mesmo? Ricardo, você matou meus filhos. Eu devo preparar minha filha para fazer a tua vontade? Eu vou embora. Mandarei notícias por carta. Em breve você vai saber por mim a resposta da menina. Resignada, louca, fácil de persuadir, mulher superficial e inconstante. Para finalizar, nada melhor do que ouvir o discurso socialista de Richmond, do ato 5, cena 3. Eu teria muito mais para dizer, pessoas amadas da minha terra, mas a prontidão e a necessidade do momento me impedem de demorar. Mas lembrem-se disso, o céu e a justiça estão ao nosso lado nessa batalha. As orações de pessoas santas e de almas injustiçadas marcham na nossa frente como uma imensa muralha de proteção. Com exceção do tirano, os nossos oponentes contra quem lutamos preferem nos ver vencedores contra seu próprio líder. Afinal, quem é esse líder? Na verdade, pessoal, é um tirano, sanguinário, um homicida. Um que se ergueu com sangue, se firmou também com sangue. Um que não poupou meios para alcançar o que tem e mata aqueles que utilizou como meios para seu objetivo. Uma pedra imunda, sem valor, transformada em preciosa só porque foi cravada na coroa da Inglaterra. Aquele que sempre foi inimigo dos deuses, que por justiça nos protegerão porque nós somos aliados dos deuses. Se suarem para derrotar um tirano, dormirão em paz, pois o tirano está morto. Se lutarem contra os inimigos de nossa terra, a nossa própria terra saberá recompensar com suas riquezas. Se as pessoas lutarem pela segurança de nossos amores, os nossos amores nos receberão em nossas casas como vencedores. Se libertarem seus filhos e filhas da guerra, eles saberão recompensar vocês na velhice. Então, em nome dos deuses, das deusas e de todos os benefícios que vocês têm direito, vamos avançar com nosso estandarte. Empunhem suas armas e suas espadas com convicção. Para mim, eu posso vir a pagar por essa minha ousadia com meu cadáver gelado na face fria da terra, mas se eu vencer, os ganhos dessa campanha serão repartidos com todas as pessoas e com cada um de vocês. Toquem os tambores e os clarins com coragem e alegria!
A minha língua atravessou chorou na passarela, fez um desembarque fascinante No no maior maior show da terra. será Será que que eu eu serei serei o o dono dono dessa dessa festa? festa? Ei, no No meio meio de de uma uma gente gente tão tão modesta, eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar. Brinquedo espera, hoje é dia do riso chorar. Peguei o meu samba pra noite de santo rezar. Quando mal olhar eu carrego meu patuá. Eu levei o meu samba pra noite de santo rezar. Quando mal olhar eu carrego meu patuá. Acredito ser o mais valente nessa luta com você. Então é isso. Vou encerrar essa gravação e agradecer aqui a presença do meu amigo Ataíde Arcoverde. Brava, bravo.